Oi, gente. Se vocês conhecem pessoas que só escutam notícias na blogosfera bolsonarista, essas pessoas seguramente não ficaram sabendo de notícias como essa. Mas a verdade é que dados macroeconômicos, vários deles, são extremamente positivos. O desemprego, por exemplo, ficou em 6,2% em outubro, menor taxa em quase 13 anos. Isso foi puxado, né, o menor taxa de desemprego da série histórica, iniciada em 2012, né, pelo PNAD, que é aqui, ó, PNAD contínua, divulgado na sexta-feira pelo IBGE. Trata-se da menor taxa de desemprego em quase 13 anos, né? Isso foi puxado aqui, ó. Isso foi puxado por indústria, construção e serviços. É claro que nós temos ainda muito problema com alta taxa de informalidade e parte das pessoas pararam de procurar emprego e quem parou de procurar emprego não entra na estatística. Mas são números inquestionavelmente muito positivos. E não só esse. O PIB cresceu, o Produto Interno Bruto, cresceu acima do previsto no terceiro semestre e a projeção sobe para 3,2% em 2024, né? É uma trajetória de expansão também. E a economia brasileira cresce a 0,9% no terceiro semestre e mantém em ritmo positivo. Então, é meio que inquestionável que nós temos dados macroeconômicos positivos. O desemprego está caindo, o PIB está crescendo, a economia brasileira está crescendo. Então, esses dados econômicos positivos são inquestionáveis. Agora, eu entendo, e essa é uma visão minha, que embora esses dados sejam importantes e devem ser ressaltados, e cabe o elogio, parte da população brasileira não sente esses benefícios tão claramente. Eles não são tão sentidos quanto a gente gostaria, porque para todo dado positivo tem uma coisinha que a gente possa dizer. Por exemplo, a taxa de desemprego, eu falei, muita gente parou de procurar emprego, né? E a taxa de informalidade aumentou e tal. Então, o desemprego está baixo, mas o número de pessoas em informalidade tem quase 40 milhões de pessoas em informalidade no Brasil. É muita gente. O PIB está crescendo, é verdade, mas também o preço de muitas coisas, itens de alimentação, está relativamente alto. Então, mesmo com o crescimento do PIB, né, e há um aumento do poder de compra do brasileiro, esse aumento recebe uma diminuição, quer dizer, ele aumenta um pouco, tem mais dinheiro circulando, as pessoas, né, mas com o preço dos produtos mais caros e o salário médio brasileiro não tão aumentado, o poder de compra cai um pouco. Então acaba que esses dados macroeconômicos, é claro que é muito melhor o país estar crescendo, o país está com queda de desemprego, do que estar com recessão ou com aumento trágico da pobreza, caso lá da Argentina, né? Só que, para de fato fechar a porta do neofascismo, nós não podemos nos fiar apenas em crescimento macroeconômico, ou seja, desses dados macroeconômicos. São necessárias políticas que dão benefícios materiais tangíveis para a classe trabalhadora, que são transformadores. É por isso que eu enfatizo tanto aqui no canal a importância de se apostar na democracia dos espaços de trabalho, no trabalho associativo. Porque se nós tivéssemos uma política de expansão do trabalho associativo, em que os trabalhadores pudessem ter a experiência, diretamente ou indiretamente, diretamente seria eles próprios trabalhando numa cooperativa. Indiretamente, seria vendo um amigo, um conhecido, uma pessoa da família trabalhando numa cooperativa. Num espaço onde fosse administrado pelos trabalhadores. E percebendo as vantagens do lucro das empresas ficarem com eles e não irem para um dono que está sugando todo o lucro, se os trabalhadores pudessem ver as vantagens de estar no ambiente de trabalho, que sua voz é ouvida, que as decisões acontecem democraticamente em conjunto com outros trabalhadores, e existem cooperativas assim no mundo todo, inclusive no Brasil. Mas se a gente trabalhasse isso com um projeto da esquerda para expandir essas cooperativas e essas experiências ficassem tão comuns, tão corriqueiras,
que todo mundo conheceria alguém que trabalha na cooperativa, nós poderíamos ter o efeito multiplicador das pessoas perceberem que essa iniciativa, que historicamente é uma luta da esquerda e por isso tem que ser politizada à esquerda, isso poderia economicamente transformar a vida das pessoas. E aí as pessoas iriam reconhecer a importância da luta da esquerda. É por isso que é tão importante que os partidos políticos de esquerda precisam abraçar esse tipo de luta. Precisam adotar esse tipo de luta, porque essa transformação mais profunda, essa transformação mais sensível, que teria o poder de fechar de uma vez por todas a porta do neofascismo. É claro que comparar o governo atual com o governo anterior e mostrar que o governo Lula, nos critérios de crescimento, desemprego, vacinação, é muito melhor do que o governo Bolsonaro, é importante. E a gente vai fazer isso, vocês podem ter certeza, porque os dados estão aí. Os dados mostram isso, inquestionavelmente. E essas vantagens de um governo que escuta a ciência, de um governo que trabalha com a ideia de expansão do consumo, quando governos trabalham com isso, isso obviamente tem vantagens em relação a um governo que queria entregar todas as riquezas do país para o capital estrangeiro e queria fazer tudo para favorecer os interesses de especuladores financeiros e da classe dominante, o que acaba gerando contração de consumo. Aliás, o que está acontecendo na Argentina. A Argentina do Milei está tendo um período de contração de consumo, porque as pessoas com pouco dinheiro não estão comprando. E como não estão comprando, a economia argentina está indo para o vinagre, está se dando mal. Percebam que se a esquerda adotar e abraçar o trabalho associativo, o trabalho cooperativo, como um projeto de sociedade, de reorganização do mundo do trabalho, isso, sim, teria o poder de ser transformador na vida das pessoas, e aí as pessoas iriam perceber que a agenda da extrema-direita é hostil a elas, mas elas iriam perceber isso somente se a esquerda abraçar isso e se a esquerda politizar isso como uma questão do nosso campo. Como foi feito na luta pelo fim do 6x1. Nós temos, e isso precisa ser feito, inclusive, mais fortemente na luta do 6x1. Não pode ser uma questão suprapartidária. É uma questão do nosso campo. Se os outros deputados de partido de direita depois quiserem aderir, é bom para aprovar. Mas nós precisamos deixar absolutamente claro para as pessoas que essa é uma questão de diminuição da jornada de trabalho defendida pela esquerda desde o século XIX. Desde o século XIX, lá estava Marx, comemorando na Aliança Internacional dos Trabalhadores, quando a jornada de trabalho foi reduzida de 16 para 12 horas. E agora nós temos que pensar em reduzir ainda mais a jornada de trabalho. A diária poderia reduzir para 7 horas. E a semanal também poderia ser reduzida sensivelmente. Trabalhar 6 dias de semana é um absurdo. Isso daí tem que ser modificado radicalmente. Então é muito importante, tanto todas essas lutas do campo econômico, do campo trabalhista, e a esquerda precisa ousar, precisa ir além do horizonte do capitalismo que está aí. Só assim ela vai fechar de uma vez por todas a porta que foi aberta do neofascismo. E a porta do neofascismo ela é aberta pelo neoliberalismo. Ela é aberta pelo capitalismo predatório. Ela é aberta por esse sistema que concentra riqueza e poder nas mãos de poucos. Um sistema que faz isso, ele abre a porta do fascismo, porque o fascismo ele se expande na frustração, no ódio, na indignação das pessoas que não compreendem que os resultados da sua infelicidade, da sua dificuldade econômica têm relação com o sistema, mas com o sistema capitalista. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador, quem sabe manda um pix para andretj@terra.com.br ou se inscreve num dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.